Hello, DIY Lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Há uns dias atrás, eu e o Everton encontramos um móvel jogado na rua e a gente sabia o que ia fazer com ele? Não. Mas mesmo assim a gente leva pra casa porque uma hora vai sair alguma coisa, sabe? E aí quando a gente começou a gravar, no início ia ser uma coisa, e depois o Everton pensou em outra ideia e acabou virando outra transformação, mas ela ficou incrível, acho que vocês vão gostar muito, ainda mais quem tem criança em casa. Então assiste esse vídeo até o final pra ver o resultado dessa transformação do lixo ao luxo, que eu sei que vocês vão gostar. Deixa o like agora no início do vídeo pra ajudar na divulgação, se inscreve aqui embaixo e me segue lá no Instagram pra ver novidades, spoilers e tudo mais também. E vem comigo pra conferir essa ideia. Então, essa foi a estante velha que nós encontramos na rua. E olhando assim, parece que ela tá em boas condições, mas a parte de baixo dela estava toda estragada. Dá pra ver aí o quanto ela estufou e abriu, porque até foi abrindo pros lados a madeira, sabe? Foi estufando, a prateleira também trincou, não sei como. E essa lateral tava emendada, e foi aí que eu descobri que eu acho que essa estante foi montada em casa, talvez reaproveitando sobras, porque essa outra lateral também tá invertida. Então eu comecei virando a estante de ponta cabeça para retirar essa tábua que emenda a lateral. Então eu fui desparafusando e retirando ela para poder soltar essa parte. E aí dá pra ver que não tem nem cola pra unir as duas partes, sabe? Então eu fui medindo ali da parte de baixo até essa parte que foi emendada, cortada na verdade, e fui marcando a mesma altura do outro lado pra poder cortar e ficar com os dois lados com a mesma altura. Então eu marquei ali essa mesma medida e aí desparafusei também essa última prateleira, porque como ela tava trincada, não ia dar pra usar, porque senão só ia piorar a situação dela, né? Então eu retirei essa prateleira, retirei essa lateral aí que estava emendada, só pregado no fundo ali com os pregos. E essa parte que foi remendada não estava cortada exatamente reto. Então eu marquei ali certinho e cortei só um filetinho para deixar essa parte reta. Aí virei ali do outro lado e cortei essa outra parte que eu tinha medido com a mesma altura. E mesmo se essa parte não tivesse emendada, não tinha jeito, eu tinha que retirar, porque olha o estado disso, gente. Não dava nem pra usar, né? Aí marquei a mesma altura ali no fundo também e cortei, mas não precisaria nem ter cortado, porque só sobrou um filetinho ali. São 3 partes de fundo que tinham, e essa parte eu não precisava nem ter cortado, era só retirar essa terceira placa que tava tudo certo, porque eu já vou retirar esse pedacinho que sobrou depois. Então eu fui lixando essa parte cortada, aproveitei para lixar nas partes ali também que estavam estragadas. Depois de lixar, eu medi a profundidade do móvel ali nessas duas laterais. E aí, reaproveitei 2 tábuas de outro móvel velho que eu peguei na rua. Só sobraram essas 2 tábuas porque o móvel inteiro não dava nem para reaproveitar. Então, eu fui marcando ali nessa tábua essa profundidade do móvel, essa mesma medida ali. Fui fazendo várias marcações e depois eu risquei para poder cortar esse filete. Aí depois fiz o mesmo com a outra tábua, fui marcando essa mesma profundidade do móvel, porque eu precisava de 2 tábuas com essa mesma medida. E como vocês já devem ter percebido, essas 2 tábuas estão com a ponta ali um lado toda estufada, estragada. Mas calma, porque eu vou cortar essa parte estragada fora e só vou usar a melhor parte ali das tábuas. Depois de marcar, a tábua ficou assim. E aí sim, eu fui cortando com a serra tico-tico só essa sobra aí. E essa parte estragada, eu só vou cortar depois, porque eu preciso saber exatamente o tamanho que eu preciso. Por isso que eu só vou cortar esse filete aí, para as duas ficarem com a mesma profundidade. Depois de cortar, eu posicionei uma delas na mesa. E como tem esse furo aí, esse buraco perto da ponta, eu fui marcando ali uma distância
deixando um pouquinho maior só para poder cortar esse filete fora, sabe? Mas o corte que eu vou fazer vai ser um corte na diagonal. Eu precisava de um corte em 45 graus e a serra tico-tico corta reto assim. Mas nesse mesmo dia eu descobri que se puxar essa alavanca aqui desse modelo de serra tico-tico é só inclinar a parte de baixo que ela já corta em ângulos diferentes. Você consegue cortar reto, consegue cortar em 15 graus, 30 graus e 45 graus, que é esse aí que eu preciso. Então, eu inclinei ali, travei a travinha de novo e fui cortando em cima dessa linha. Aí eu vou ter um corte inclinado do jeitinho que eu preciso. Eu nem sabia que minha serra tico-tico fazia isso, mas eu fui pesquisando aí nesse dia e acabei descobrindo. E o corte fica desse jeito, bem inclinado ali na diagonal, com um ângulo de 45 graus, que foi o ângulo que eu escolhi. E essa serra tico-tico minha é da marca DeWalt, mas cada modelo de serra, eu não sei se todas fazem isso, mas cada modelo tem um jeito diferente de inclinar, de ajustar para ficar com esse ângulo inclinado, sabe? Ângulo em 45 graus. E aí eu peguei a outra tábua e fiz o mesmo processo. E eu deixei essa borda aí na ponta, justamente para quando o corte for, a serra tico-tico pegasse ali na diagonal, não cortasse aquele círculo, não ficasse com aquele vão do círculo, sabe? Então eu deixei um pouquinho mais longe para não ter esse perigo. E aí eu decidi fazer esse mesmo corte de 45 graus nas laterais do móvel. Então eu marquei ali uma distância, deixei só mais ou menos uns 2,5 cm dessa vez e posicionei a serra para poder cortar com esse mesmo ângulo. E aí, como eu achei que posicionando esse móvel deitado em cima do banquinho tava alto ainda para poder alcançar, porque tem que ver a linha, eu decidi colocar ele diretamente no chão, porque eu achei que ficava melhor ainda. E eu não sei se vocês notaram, mas o corte não fica perfeitinho, não. Eu repeti aí o mesmo processo do outro lado, mas assim como o corte reto da tico-tico, o corte inclinado nesses ângulos assim, também não fica perfeitamente certinho. Aí você vai tentando consertar ali na hora de lixar. É assim que eu faço toda vez que eu vou cortar. Se eu vejo que tem uma parte que não tá mais retinha, eu vou lixando ali até ficar o mais reto possível. E aí eu lixei essas duas partes cortadas usando a serra tico-tico, e você também pode fazer isso usando uma lixa na mão mesmo, não precisa nem ter essa ferramenta. Para saber o tamanho que eu precisava cortar aquelas duas tábuas, eu posicionei o móvel deitado na mesa e deixei a lateral dele bem alinhada ali com a lateral do tampo da mesa. Então eu deixei bem certinho ali. E com a trena eu medi a largura do móvel. Então, por exemplo, se o móvel tem 60 centímetros, eu fui lá na mesa, marquei essa medida de 60 centímetros ali com lápis, aí depois é só você apagar. E marquei ali a medida do meio, que é a metade. Então, se ele tem 60 centímetros, você vai fazer uma marcaçãozinha ali no meio de 30 centímetros, que é exatamente a metade, o meio. E aí, eu fiz uma linha ali, né? Fiz duas marcações e fiz uma linha para ficar mais fácil de ver. Então, essas duas laterais aí que eu cortei ficaram inclinadas para dentro, voltadas para o mesmo lado. Aí posicionei a tábua na mesa com o corte em 45 graus ali, virado pra cima, que é onde eu estou segurando agora. E encostei a tábua no móvel, ali na parte que eu também cortei em 45 graus. E aí encosta certinho, porque mesmo você colocando a tábua inclinada, o corte também está inclinado, então vai dar certinho. Peguei a outra tábua, coloquei o ângulo de 45 graus ali pra cima também, juntando as duas tábuas, esses ângulos vão se encontrar e encaixar direitinho. Então, fui ajeitando ali e deixando essas duas junções da tábua ali em cima, encostadas bem na linha que eu fiz na mesa, sabe? Pra ficar bem centralizado, tipo um telhadinho. Na verdade, é um telhadinho que eu vou fazer. Então, eu juntei as duas ali, posicionei em cima da linha que eu fiz para elas ficarem centralizadas e encostei a tábua também na lateral do móvel para poder encaixar certinho depois. Então, eu comecei medindo pela parte de cima para saber o tamanho da tábua que eu precisava. E aí, eu fui medindo até a parte que encostava e deixei sobrar mais ou menos uns 2 centímetros, 2,5 centímetros, para esse telhadinho ficar com uma pontinha para fora. E marquei essa medida aí na tábua. E aí, agora sim que eu vou poder cortar essa sobra que tá toda estragada e estufada
da tábua. E eu vou cortar as duas com essa mesma medida. E desta vez eu voltei a serra para o ângulo normal, então eu puxei a travinha ali, ajeitei a parte de baixo para ficar reta normalmente, como eu costumo usar sempre, e fechei a travinha novamente. Aí o corte dessa vez, nessas duas tábuas, foi reto. Então, nessas duas tábuas, um lado delas vai ser inclinado ali na diagonal, como vocês estão vendo ali do lado direito, e o outro lado vai ser um corte reto, assim. E aí, eu fui lixando para as duas ficarem com o mesmo tamanho, certinho ali, porque como eu disse, o corte não é perfeitinho. Para unir essas duas tábuas, eu posicionei elas na mesa, com essas duas partes dos cortes na diagonal se encontrando, assim como quando eu coloquei elas para medir, sabe? Formando telhadinho. Então, para elas ficarem bem fixas, eu passei uma cola para madeira e posicionei novamente no mesmo lugar, tentando deixar elas bem encostadinhas uma na outra ali, porque dependendo do jeito que você posiciona, pode ser que não encoste, essas duas bordinhas não encostem completamente, sabe? E aí, para fixar melhor ainda, eu fiz um furo ali, um pouquinho inclinado, coloquei 3 parafusos, um em cima, um embaixo e um no meio. E é importante também usar um esquadro, para ver se tá certinho, se vai ficar retinho também, porque fica como se fosse um L, sabe? É um formato de telhadinho, mas elas têm que ficar em formato de L, retinhas. Aí, nessa hora de furar e colocar os parafusos, tem que tomar cuidado para não quebrar e nem varar a ponta do parafuso do outro lado. Tem que ver um tamanho ali que dê certinho e não ultrapasse o outro lado da madeira. Depois, decidi retirar essa parte de cima da estante aí, justamente porque eu vou virar esse móvel ao contrário. E a parte de baixo da tábua tinha esses 2 buracos aí, que, se eu não me engano, são de dobradiças. E como o móvel ia ficar invertido, esses buracos iam ficar para cima. Então, eu só tirei essa tábua, passei a cola novamente e inverti, colocando ela para baixo. Então, esses buracos vão ficar virados para fora, que vai ser a parte de baixo do móvel, vai ser o fundo dele. Se eu não fosse inverter o móvel, não tinha problema. Mas se eu deixar esses furos virados para cima e tentar cobrir com massa para madeira, o acabamento não vai ficar legal, porque o buraco é bem fundo, sabe? Então eu colei para essa parte ficar bem firme e parafusei novamente. Aí posicionei o móvel novamente na mesa, deixando alinhado ali na lateral dela. Peguei as 2 tábuas que já formam um telhadinho ali, posicionei novamente da mesma forma, fui medindo ali para ver se ia ficar certinho, sobrando a mesma pontinha ali para fora dos 2 lados, porque senão pode ser que um lado fique mais tombado que o outro, sabe? Então eu medi e aí parafusei por dentro, tomando cuidado também para o parafuso não sair a pontinha do outro lado. E aí eu coloquei novamente 3 parafusos em cada lado, um nas pontas e outro no meio. E como eu disse antes, eu retirei esse pedacinho que sobrou do fundo para parafusar, mas achei que era melhor deixar sem também. Para fazer os pezinhos, eu usei uma tábua de pinos. Dessa vez eu vou fazer os pezinhos de um jeito diferente, para não ter que cortar um monte de ripas. Geralmente eu corto 8 ripas, que 4 ficam em pés, uma grande fica deitada na frente, outra deitada atrás e 2 nas laterais para encontrar e formar essa armação de baixo. Então eu comecei marcando a largura total do móvel ali, por exemplo, se o móvel tem 60 centímetros, você pode deixar a largura dos pezinhos com 60 centímetros ou com 1 centímetro a menos. E aí, dividi essa tábua ali no meio. Fiz uma linha ali, né, para dividir, para fazer a parte da frente e a parte de trás dos pezinhos. Então, eu vou cortar a parte da frente, vai ser uma só, a parte de trás vai ser uma só e vai ter só 2 ripinhas ali nas laterais. Ao invés de 8 ripas, vão ser 4. E aí, olhando assim, já dá pra ver que eu deixei um espaço aí embaixo, dividi no meio para fazer o pezinho da outra parte. Então, uma vai ficar na frente e a outra atrás. Não sei se deu pra entender, mas vocês já vão entender aí como é que vai ser. E essa sobra de madeira que fica aí embaixo do pezinho,
eu vou reaproveitar também. Eu vou reaproveitar pelo menos metade ali para poder cortar já a lateral, as duas ripinhas que ficam uma em cada lado ali para ligar essa armação. Então, na hora de cortar com a serra tico-tico, eu comecei cortando ali, né, a largura total dos pezinhos, que eu tinha falado pra vocês, que foi a largura do móvel. Fui cortando essas partes do pezinho que vão ficar em pé, então eu fiz só o cortezinho ali, até onde terminava a linha. Essas partes vão ser aquelas ripinhas que eu costumo deixar em pé. Para cortar essa parte de baixo aí, que é a sobra, né, que eu vou usar para as laterais, eu fiz o corte bem na linha. E aí, para poder encaixar ali e cortar reto, ou eu encaixava ali cortando, inclinando assim a serra igual eu tô mostrando aí, ou era só fazer um furo com a broca e encaixar a serrinha dentro desse furo para poder seguir o corte dentro da tábua ali. Mas dessa forma eu achei que era melhor. Então, essa sobra que tem de um lado e do outro da tábua ali, que são os vãos dos pezinhos, eu vou usar metade de cada uma para fazer essas laterais. Tá meio confuso aí, mas é porque olhando assim é difícil de explicar. E aí sim, depois de cortar essas sobras dos dois pezinhos, eu fui dividindo eles ao meio naquela linha aí que eu tinha marcado. E os pezinhos vão ficar assim, as outras duas ripas eu já cortei, estão ali do lado. Então eu fui lixando tudo muito bem, para deixar com um acabamento bem legal. E olha, eu já ensinei vários modelos de pezinhos diferentes para vocês fazerem. Então, vocês podem fazer desse jeito, podem fazer cortando as ripinhas separadas. É porque aí eu decidi colocar os pezinhos unidos. O Everton que deu essa ideia de só desenhar na madeira e cortar no formato ali, ao invés de ficar unindo tanta madeira, sabe? Mas nos outros vídeos de transformações aqui do canal, tem vários modelos bem legais para vocês fazerem, até modelos mais simples ainda. Então, a parte da frente e a parte de trás ficaram assim, e as duas ripas que eu vou colocar uma em cada lado ali nas laterais ficaram desse jeito. E tanto os pezinhos quanto as ripas têm 5 centímetros de largura, tanto as laterais do pezinho, que vão ficar em pé, quanto aquela parte maior do meio, tem todas a mesma medida ali de 5 centímetros. Para fixar tudo, eu coloquei mini cantoneiras nos dois lados ali dessas duas ripinhas, para poder fixar nas duas partes maiores. Então, elas vão ficar assim, e aí eu passei a cola para madeira na ponta de uma delas e posicionei em pé ali no canto do pezinho, nessa parte aí eu deixei bem alinhado nessa parte da frente, e na lateral deixei sobrar ali mais ou menos meio centímetro, 1 centímetro, tanto faz, ou você pode deixar alinhado também. E aí parafusei e fiz o mesmo do outro lado. Colei a ripa em pé, deixando alinhada na parte da frente, deixando o mesmo espaço ali na lateral e parafusei. E essa parte vai ficar desse jeito. Para fixar a outra parte, que vai ser a parte de trás, eu vou passar a cola para madeira na ponta das duas ripinhas, vou posicionar a peça na mesa e virar essa armação ao contrário ali. E aí, vou fazer da mesma forma, deixar alinhada na frente e deixar sobrando ali um filetinho no canto, um espaço, e parafusar. E essa armação vai ficar desse jeito. Agora já dá para entender melhor, né? Ela fica bem parecida com os outros modelos que eu fiz, mas não tem o corte ali dos pezinhos que ficam em pé na diagonal, que eles ficam inclinadinhos. Eu decidi deixar o corte reto e só desenhar na ripa ao invés de cortar as ripas separadas. Então, é uma parte inteiriça na frente e outra parte inteiriça na parte de trás. E aí, para proteger e ressaltar a cor dessa madeira de pinos, porque eu não queria pintar ela, eu passei um verniz incolor acetinado, que vai dar aquele leve brilho assim, mas pode ser tanto fosco quanto acetinado, quanto o brilhante. E eu sempre uso esse incolor, que deixa só a madeira um pouquinho mais dourada, mas você pode passar um verniz com cor também, ou até mesmo pintar a peça
com a mesma cor do móvel ou com outra cor. E voltando lá pro móvel, ele ficou desse jeito por enquanto. Então fica uma casinha, um formato de casinha mesmo. E aí eu fui passando massa para madeira nos furos, nas partes que estavam estragadas e nas imperfeições desse móvel inteiro. Esperei a massa secar e aí eu olhei ali nos buracos que eram um pouquinho maiores para ver se precisava retocar, porque quando é um buraco maior, uma imperfeição maior, às vezes você tem que retocar porque a massa vai afundando, sabe? Vai sugando, então fica um pouquinho funda. Então fui lá, retoquei umas 2 vezes e depois que estava bem seco, principalmente nessa parte dos buracos que tinham bastante massa, aí sim eu lixei usando a lixadeira para deixar com um acabamento bem legal. Depois de lixar essas partes onde tinha massa, eu passei um pano para retirar todo esse pó, porque fica com muito pó da massa mesmo. E aí sim fui pintando. Eu pintei esse móvel inteiro com a mesma cor. E para isso eu usei a tinta Chalk Paint na cor Rosa Elizabeth, que tem um tomzinho de rosa misturado com um tom de lilás, sabe? É tipo uma mescla dos dois. E esse é o bom de usar essa tinta, porque eu sempre falo aqui, recomendo, justamente por poder usar em vários tipos de materiais, de madeira, mesmo ela sendo com brilho, MDF, esses móveis de lojas mesmo que a gente compra, que tem aquele brilho, que é só pintar direto, não precisa lixar. Eu lixei aí, mas só nas partes onde tinha a massa para madeira mesmo, para ficar retinho e lisinho. Mas é só você pintar direto e dá pra fazer isso, dá pra usar essa tinta em diversos materiais diferentes. É muito mais prático. Mas se você não quiser usar a Chalk Paint, você pode passar a batida de pedra, que é tipo um primer, para depois passar uma tinta de parede que dá certinho. E aí, para poder pintar o móvel, eu tinha retirado os fundos, que eu falei que tinham 2 partes separadas, né? Eu achei que ficava mais fácil. E aí, pintei eles separadamente também. Eu só posicionei na mesa ali e fui pintando, para depois encaixar novamente no lugar. Enquanto a tinta secava, eu peguei a armação dos pezinhos e fixei várias mini cantoneiras para poder fixar essa armação no móvel. Então, nessa parte maior da frente e na parte maior de trás, eu coloquei 3 mini cantoneiras. Não precisa nem ser aquelas cantoneiras grandes, sabe? Pode ser essas pequenas que dá certo do mesmo jeito. E aí, coloquei 2 em cada lado ali nas laterais também, mas pode ser só uma em cada lateral. E vai ficar desse jeito. Eu coloquei as mini cantoneiras bem alinhadas ali na ponta da madeira, na parte de cima. Posicionei essa parte que tinha as mini cantoneiras embaixo do móvel, deixei alinhado ali, né, bem centralizado, e fui parafusando, fixando no móvel com parafusos pequenos. E depois de todo esse trabalho, a minha casinha de madeira ficou assim. Esse é o antes do móvel que eu encontrei na rua para vocês lembrarem o quanto ele estava estragado e se transformou nessa casinha linda de madeira para quarto infantil ou brinquedoteca que eu tô simplesmente apaixonada. Ela pode ser usada para as crianças brincarem mesmo de casinha, se divertirem, ou para organizar as coisas. Pode ser usada para colocar os brinquedos, para organizar em caixinhas organizadoras, para colocar livros, ou também para organizar sapatos, roupas dobradinhas, que fica lindo e vai deixar o quarto mais bonito ainda. E se for para as crianças brincarem e se divertirem, fica mais legal ainda se tiverem os mini móveis de casinha de boneca mesmo, sabe? Porque como tem várias prateleiras, cada prateleira ali dá pra fazer quarto, sala, cozinha, enfim. Então, ó, se você gostou dessa ideia, já conta aqui embaixo nos comentários
Se ainda não deixou o seu like, aproveita que ainda dá tempo, porque assim mais pessoas podem ver essa ideia e fazer em casa para as crianças também, ou simplesmente para decorar o quarto delas. Me conta aqui embaixo o que você achou dessa ideia de 0 a 10. Qual nota você daria para essa transformação e com qual cor você pintaria ela? No início, eu só ia fazer uma estante normal mesmo, tipo, ia ser uma reforma de uma estante, sabe? Pensei em pintar ela do lado de fora de uma cor e a parte interna de outra e talvez colocar um papel de fundo, assim, no fundo dela mesmo. Quer dizer, colocar um papel de parede no fundo dela por dentro, sabe? Mas foi migrando aí pra outra ideia. Inclusive, dá pra fazer essa ideia também com portas de guarda-roupa, porque essa estante eu encontrei na rua, mas dá pra perceber que ela foi montada em casa, sabe? Porque tava tudo invertido, parafusos de vários tamanhos. Não foi um móvel que foi comprado pronto. Eu acho que alguém pegou sobras e foi montando ou modificou outro móvel, sabe? Então, se você quer fazer essa casinha aí pra alguém da sua família, pro seu filho, sobrinho, sei lá o que, você pode fazer reaproveitando tábuas de pinos, portas de guarda-roupa e colocar as prateleiras de acordo com os brinquedos que a criança vai usar. Sei lá, se for uma Barbie, você coloca as prateleiras bem grandes. Mas, como as prateleiras já estavam fixas, eu achei melhor não mexer. Você pode usar tanto para colocar brinquedos quanto para organizar sapatos, organizar os brinquedos. Às vezes não é nem pra criança brincar, às vezes só pra deixar mais bonito no quarto, sabe? Pra colocar caixas organizadoras, deixar os brinquedos organizados. Livros também, ou até mesmo para colocar as roupas dobradinhas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ver mais aqui nesse canal, nestes vídeos de transformação, o que vocês querem que eu ensine pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um super beijão e fui, tchau, até a próxima!